Esse é o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que numa decisão monocrática determinou a instalação da CPI pelo Senado. A leitura da CPI já foi feita ontem, já há indicação inclusive dos participantes da comissão para instalação de fato, para começar os trabalhos, e o ministro se esforçou aí em justificar a decisão dele, primeiro pelo fato de que teria um feriado na próxima semana, isso poderia adiar a discussão em plenário que está ocorrendo hoje, e ele lembra todas as outras situações em que houve determinação também de abertura de CPI, que isso está previsto na Constituição. Mas nós vamos falar das condições políticas do cenário atual com o Rubens Figueiredo, que é cientista político. Rubens, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, nós ouvimos aí o ministro Luiz Roberto Barroso dando todas as justificativas e meio que uma resposta às críticas que ele tem ouvido, inclusive por parte do presidente Bolsonaro, de uma decisão monocrática, como se fosse uma perseguição, e ele está lembrando que esse tipo de situação ocorreu nos vários governos, em várias situações e temas diferentes que eram tratados pela CPI. Agora, como é que você vê a instalação pelo Senado, os desdobramentos políticos que isso possa ter? Olha, Denise, do ponto de vista institucional, representa uma ação normal de um poder público que tem essa atribuição. Quer dizer, o Supremo ele tem entre as suas atribuições, a principal atribuição é fazer cumprir a Constituição. E na Constituição está escrito, se você tiver um assunto específico e tiver um certo número de assinatura, o Senado é obrigado a abrir a CPI. Então, do ponto de vista institucional, está tudo normal, tudo de acordo com aquilo que a Constituição estabelece. Acontece que nós vivemos um momento de muita turbulência. Então, essa análise institucional, ela chega aos meios de comunicação, essa normalidade institucional chega aos meios de comunicação, à discussão pública, de acordo com aquilo do lado que estão os analistas. Então, para quem é bolsonarista, trata-se de uma interferência do Supremo no Poder Legislativo, representa uma perseguição do presidente Bolsonaro, e lá dos bolsonaristas, dos não bolsonaristas, isso, a CPI deve ir muito mais longe, o certo seria ter um impeachment. Tudo isso faz parte desse momento de turbulência e de polarização que nós vivemos. Mas, do ponto de vista institucional, está tudo correto. Agora, em relação ao encaminhamento mesmo da CPI, né, o governo não está conseguindo manter o que ele pretendia em termos de formação da comissão, tendo entre os participantes um apoio maior a ele, né, então a oposição pode ter um espaço maior, ainda há uma preocupação com quem vai presidir essa comissão. Você acha que pode ter desdobramentos mais sérios para o governo? Porque o presidente demonstrou uma preocupação muito grande, inclusive hoje, conversando com apoiadores lá na saída do Palácio, ele ressaltou essa situação toda que está sendo colocada, ele quis que as investigações atingissem também governadores e prefeitos. Sempre houve, desde o início da pandemia, esse embate, não é, essas acusações entre a posição dos governadores, de prefeitos e o presidente Bolsonaro. Você vê algum risco maior para o governo federal? Olha, Denise, toda a CPI é um processo eminentemente político. Governo e oposição medem forças sobre o alcance da CPI, sobre quem vai ser convocado, sobre o relatório final da comissão. Então, é óbvio que vai haver desdobramentos políticos, vão haver desdobramentos políticos. E nós vivemos, e o tema da CPI, nunca na história das CPIs você teve um tema que dissesse respeito a todo brasileiro, né? A questão da pandemia é uma questão que diz respeito a cada um dos brasileiros. E no momento de uma sociedade polarizada, é lógico que as paixões vão ficar muito mais exacerbadas. Outro ponto é que a CPI ela dá uma visibilidade muito grande aos seus membros, e nós teremos eleições no ano que vem. Uma vitória do governo foi que ele conseguiu ampliar o escopo da CPI, não vai ser apenas uma investigação sobre a atuação do governo federal durante o processo
de combate à pandemia. É isso. Então, realmente, nesse período de tanta turbulência, deve haver desdobramentos políticos, deve acirrar essa polarização entre os bolsonaristas e os não bolsonaristas. Bom, fica sempre uma certa expectativa também em relação à decisão do plenário do Supremo. Agora fala o ministro Marco Aurélio Mello. Rubens, eu peço para que você espere. Vamos acompanhar um pouquinho da fala do ministro. Quanto ao direito instrumental. Direito instrumental que visa, acima de tudo, segurança jurídica. Imaginar-se o que pode ou não ocorrer na tramitação de um processo. A liminar do relator em mandado de segurança tem eficácia imediata. E digo mais, se prejudicial a alguém, gera a possibilidade de interpor-se agravo. Interpor-se agravo com a apresentação de minuta, com a apresentação de razões. A partir do momento em que o relator, após decidir sozinho como cabia, quanto ao pedido de implemento de liminar e concretizá-la, possa, segundo o processo, segundo a matéria, buscar dividir com o plenário essa responsabilidade, aceitando o plenário essa corresponsabilidade, estará obstaculizando a interposição de recurso contra a decisão do relator, sem ouvir parte interessada, estará colocando em segundo plano o devido processo legal. E o Supremo não pode simplesmente adotar a máxima popular. Faço o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não pode estabelecer regras processuais aplicáveis apenas no respectivo âmbito e ao sabor do entendimento do relator. Imaginemos distribuído a mim, e sinto muita vontade em pronunciar-me, que fui o primeiro a dizer que a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, não imaginando, claro, que viria a apreciá-la nessa revisão de ofício proposta por Sua Excelência, mostrou-se afinada com a lei das leis, com a Constituição Federal. Mas não cabe. Se distribuído a mim um mandado de segurança, implementaria a liminar e aguardaria inconformismo por quem direito, mediante o instrumental próprio, o agravo. O ministro Marco Aurélio Mello está questionando o fato de a decisão do ministro Barroso estar sendo submetida agora ao plenário, que meio que endossaria a decisão dele, não dando espaço para algum recurso contrário. Rubens Figueiredo, que está aqui com a gente, cientista político. Rubens, como é que você vê essa posição? Olha, é uma posição que pode ser evidentemente expressa pelo ministro e que vai ao encontro daquilo que a Constituição disse, né? Tá claro, não tem como interpretar essas regras constitucionais. Então, a tendência, eu imagino, embora essa ressalva jurídica aí tenha sido feita pelo decano aí, do atual decano, né, do Supremo, eu acho que o Pleno deve decidir de acordo com o relator, corretamente. Inclusive não se teve nenhum questionamento jurídico à decisão de Barroso. Nós tivemos toda aquela confusão daquela gravação feita entre o presidente Bolsonaro e o senador Cajuru, que foi divulgada pelo senador, depois o presidente ficou contra o senador, né, mas criticando a posição do Barroso.
que estava cumprindo a Constituição, mas não se pensou, né, em algum recurso à justiça contra a instalação da CPI. Porque a letra da lei é muito clara. E outro problema que nós teremos nessa CPI, outra particularidade, Denise, é que os encontros presenciais vão ser, obviamente, restritos, né? Isso deve tirar um pouco do calor de uma sessão de CPI presencial. Não é a mesma coisa você fazer algo por videoconferência, a cobertura da imprensa é muito diferente daquilo que acontece com os ânimos exaltados numa sessão onde os senadores, os integrantes da CPI, aqueles que estão depondo, estão presencialmente dando seu depoimento. Então, eu acho que isso vai amainar um pouco a questão da cobertura da CPI ao vivo. Bom, online também todo mundo terá acesso, né? Nós não temos aquela movimentação, aqueles discursos polêmicos, até porque tem o corte, tem um tempo mais certo, né? Uma coisa mais engessada. Todas as discussões que acontecem quando é a forma virtual, mas certamente vai chamar muita atenção também, né, pela CPI, que se cobrava muito tempo, e a população toda quer respostas em relação à situação que nós vivemos, né, a identificação de responsabilidades e do que ocorreu no meio do caminho para jogar o Brasil numa situação tão grave assim que nós temos ainda da pandemia. Nós ouvimos o Rubens Figueiredo, que é cientista político. Rubens, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, Denise.